Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tasks Lab e hoje a gente vai ter um vídeo que vai ser um pouquinho diferente o formato, mas eu espero que vocês gostem, vai ser mais um começo de uma sériezinha aí sobre emulação, tá? Muitos de vocês me pediram, tanto na PDA quanto em outros lugares, para eu falar como é que eu fiz os meus emuladores de Game Boy e o de RISC-V, né, que roda Doom. Então, o que a gente vai começar hoje? Hoje a gente vai começar uma minissérie, que é uma mini aula, por assim dizer, sobre como funcionam emuladores e eu espero que ao final dessa série você consiga construir seu próprio emulador, seja do que você quiser, tá? Existem vários emuladores fáceis de construir, Game Boy é um deles, mas eu acho que o que eu vou falar aqui nessa série aqui vai ser muito mais fácil de ser reproduzido, ok? Então vamos começar a falar sobre emulação. Bom, e é isso aí, nós vamos falar sobre emulação hoje. Esse vai ser um formatinho um pouco diferente, mais um formatinho de aula, apresentação, seja lá o que seja isso daqui. E nós vamos começar falando sobre emulação de CPU, do processador. Então, e é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre emulação de CPU. Mas primeiro, a gente precisa se perguntar o que uma CPU realmente faz, tá? O que um processador faz? Aí você vai poder falar, não, o processador processa, sim. E o processador ele faz basicamente 3 tarefinhas, tá? Ele faz contas matemáticas, ele altera o próprio estado e ele acessa a memória, ok? Então vamos entrar em mais detalhes sobre o que é cada um desses pontos que ele consegue fazer. Quando eu falo contas matemáticas, na verdade eu tô falando meio que uma conta matemática, tá? Uma operação matemática, que é a operação de soma. E por que apenas soma? Da soma você consegue naturalmente derivar qualquer outra operação, ok? Então, por exemplo, você consegue fazer a subtração. Então, isso daqui vai parecer meio bizarro, mas para você fazer uma subtração com soma, você faz a soma de um número negativo. Se você fizer a soma de um número positivo com um número negativo, você está fazendo uma subtração. No caso de computador, faz sentido essa afirmação, porque o número ser positivo ou negativo é simplesmente um tipo de representação do número. Para um ser humano olhar e falar, mano, mas peraí, se você está fazendo a soma de um número negativo, você está na verdade subtraindo. E de fato, você está subtraindo, você consegue fazer isso. Mais para frente a gente vai ver como é que funciona a lógica de complementos de 2, tá? Que é o jeito que o computador faz para representar números, mas entenda que, tipo, para você fazer uma subtração, você pode simplesmente somar um número negativo. E uma multiplicação você também consegue fazer. Afinal, são somas consecutivas. Você quer multiplicar um número por 3, você soma aquele número 3 vezes. E a divisão também é uma soma consecutiva, só que é de um número negativo. É basicamente você ver quantas vezes você consegue subtrair um número de outro número. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma subtração de 10 menos 5, você faz 10 mais menos 5, tá? Isso é perfeitamente válido matematicamente. Se você quiser fazer uma multiplicação, 10 vezes 3, por exemplo, você pode fazer 10 mais 10 mais 10. São 3 somas. E se você quiser fazer a divisão, o que você vai fazer? Você subtrai 3, ou soma menos 3, quantas vezes você conseguir, e você conta quantas vezes você consegue. Isso você calcula qual que foi o resultado da divisão, 10 dividido por 3. Então é bem simples, toda operação matemática você consegue derivar da soma. Obviamente você pode ter otimizações no processo, tá? Você pode ter hardwares específicos para otimizar cada uma das operações, mas a princípio, para o seu processador fazer qualquer conta matemática, ele só precisa da operação de soma. Alterar o próprio estado. Então o que é alterar o próprio estado? O processador ele tem alguns registradores de estado, que é para falar tipo o que o processador fez ou está fazendo no momento. Então a gente tem um registrador de posição de instrução, que basicamente indica qual é o pedaço da memória ou o pedaço do programa que está sendo executado no momento, ou às vezes o pedaço do programa que será executado no próximo ciclo do processador, e um registrador de valor temporário, tá? Que é um valor que é armazenado dentro do processador, por exemplo, para você guardar o valor de uma soma ou alguma coisa do tipo, tá? Então aqui eu dei o exemplo do registrador. Então o registrador de posição de instrução é chamado às vezes de instruction pointer, tá? Ou ponteiro de instrução, ou program counter, que é contador de programa, que é basicamente um contador que vai incrementar toda vez que você executar uma instrução daquele processador. E o registrador de valor temporário, o A ou X, tá? Aí depende muito da arquitetura. Às vezes tem representações como A, B, C, D e E, e às vezes tem representações como x0, x1, x2, x3, tá? E efetivamente são como pedaços de variáveis ali dentro do processador que guardam um estado de alguma operação que o processador fez. Então, o processador ele tem que ter a habilidade de alterar esses registradores de estado. Ok? Então ele tem que poder mudar a sua posição de instrução, seja para ir para a próxima instrução ou para ir para alguma instrução baseada em alguma condição, e ele tem que poder conseguir alterar esses valores
temporários, ok? Acesso à memória. Ok, o processador precisa de acesso à memória, tá? Então o que é acesso à memória? Tá, o acesso à memória é constituído por 3 partes. Pela posição da memória, então mais chamado como endereço, que é qual posição da memória que eu quero acessar, tá? Qual que é o número do byte ali na memória que eu quero acessar. A entrada e saída de valor, que são os dados, então eu posso tanto fazer uma operação para colocar um valor na memória ou para pegar um valor da memória, tá? Então eu preciso ter um canal ali para poder ter uma entrada ou saída de valor e qual que é a operação que eu estou efetuando na memória, ou leitura ou escrita. Então com essas 3 operações, o que o processador consegue fazer? Ele consegue dar comandos, por exemplo, de falar: eu quero gravar na posição 10 da memória o valor 15, ou eu quero ler da posição 15 o valor que tem armazenado ali. Então o processador, ele consegue apenas com essa interface pegar e interagir com o mundo externo ali através de uma chamada interface de memória, que é representada por essas 3 subinterfaces aqui. Então vamos lá, sabendo como um processador funciona basicamente, a gente tem que ir aos tipos de emulação para saber como é que a gente faz para emular um processador desse, seja via software ou seja em outro processador. Então vamos para os tipos de emulação. E hoje a gente tem basicamente 3 tipos de emulação de CPU, tá? Que é interpretação, tá? Onde você interpreta cada passo, cada instrução do processador e executa o equivalente dele. Recompilação dinâmica, onde você faz uma tradução de um pedaço de código por pedaço de código do processador que você está rodando, e recompilação estática, onde você também faz isso, mas com algum detalhe diferente. Então vamos falar sobre a interpretação. Então aqui eu vou colocar um diagrama mostrando algumas instruções do processador RISC-V, tá? Então, e o seu respectiva posição na memória e o valor em bytes da memória, tá? Então, aqui a gente tem na posição 0 esse valor 3E800093, que representa a instrução ADDI X1 X0 1000, tá? Aqui basicamente adiciona o valor 1000 ao valor do X0 e coloca o resultado no X1. Próximo à posição da memória, que seria a posição número 4, a gente tem o valor 7D008113, que é o ADDI X1 X2 2000. Tá? E assim a gente tem 4 instruções aqui RISC-V na memória, ok? E como é que funciona a interpretação? A interpretação é, a gente vai ler essa primeira posição, ler esse 3E800093, a gente vai saber que é um ADDI X1 X0 1000, e a gente em algum lugar a gente vai ter uma variável que representa cada um dos valores de cada registrador. Tá? Então vai ter uma variável para o X1, para o X2, para o X3, para o X4 e assim por diante. E o que a gente vai fazer? No RISC-V, o X0 é um valor sempre 0, então o que a gente vai fazer? A gente, interpretando esse valor 3E800093, a gente vai pegar o local que a gente está armazenando o valor de X1 e adicionar 1000 nele. E assim a gente vai para a próxima instrução. Recebendo 7D008113, a gente sabe que a gente tem que adicionar o valor 2000 no valor de X1 e colocar o resultado em X2. Então o que a gente vai fazer é exatamente isso na memória. A gente vai pegar, olhar aonde a gente está armazenando a variável X2, pegar o valor da variável X1, somar 2000 nela e colocar o resultado em X2. E assim a gente vai seguindo até o final. Tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo como é que a gente vai fazer. Então ali embaixo a gente tem o X0, X1, X2, X3, tá? São nossas variáveis, e a gente tem o PC, que é o Program Counter, que é a posição do programa atual. O X0 vai ser sempre 0 no caso do RISC-V, ok? Então ele não é alterado, mas ele está aqui como se fosse uma variável. Então a gente começa aqui, e a hora que a gente executar, o que a gente fez? O X1 virou 1000, e o PC virou 4, que agora é a instrução que a gente está executando. Executada essa instrução, o X2 virou 3000 e o PC virou 8. Executada essa instrução, o X3 virou 2000 e o PC virou 12. Então esse é o modo interpretado. O que a gente vai fazer? A gente vai ler os bytes na memória e ir interpretando esses bytes para pegar e executar o que supostamente o processador seria executado ali. Recompilação. A recompilação é muito similar a isso. A gente também vai ter que fazer um tipo de interpretação ali, tá? E aqui vocês podem ver que eu coloquei uma instrução a mais e eu já vou explicar o porquê. Tá? Então você tem, por exemplo, este programa, o que a recompilação vai fazer? Ela vai ler todos esses bytes aqui e vai procurar o equivalente da sua arquitetura. Então vamos supor que você esteja no processador Intel da AMD. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e traduzir cada uma dessas instruções para as instruções equivalentes nesse processador da AMD da Intel. Então aqui eu coloquei as cores para representar cada tradução. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e traduzir, por exemplo, 3E800093
para o equivalente do Intel AMD, que seria B800000000 e a instrução 4805E8030000. Se você olhar e ler do lado, parece que até faz sentido. Ele coloca o valor 0 no RAX, que seria o equivalente ao X0, e aí ele soma 1000 no RAX. No x86 não vai ter o registrador X0 e X1, mas a gente sabe que o X0 é sempre 0 e o X1 é um registrador qualquer. Então a gente pode pegar um registrador qualquer do x86, no caso aqui o RAX, e somar 1000, que é a mesma operação, é o equivalente da primeira operação. Então vocês podem ver que nem todas as operações estão mapeadas um para um, tá? Você não tem uma instrução do RISC-V para um do Intel. Esse seria o ideal, porque provavelmente o RISC-V que você está querendo emular opera numa frequência muito mais baixa do que o Intel que você está rodando. Então, se você emular um para um, você consegue rodar mais rápido do que a velocidade real. E por que eu coloquei essa última instrução LW? Essa instrução LW é load word. O que ela vai fazer? Ela vai carregar o valor na posição representada por X0 mais 256, pegar o valor que está representado nessa memória e colocar em X5. Tá? O X0 é sempre 0, então ele efetivamente está carregando o valor da posição 256 da memória no valor. E essa instrução em específico mapeia para uma instrução no x86, que é move RDI, e aí entre colchetes 0x100, que é o equivalente a 256. Embora as outras operações do processador RISC-V se mapearam com umas duas instruções. Então nem sempre essa operação é feita de um para um, porque nem sempre você tem uma instrução 100% equivalente na arquitetura que você tá. Às vezes você tem o caso ao contrário, que às vezes 5 ou 6 instruções da sua arquitetura de origem pode ser feita com uma instrução da arquitetura de destino. Então vamos supor que você tenha tenha 3 instruções do RISC-V, que exista uma equivalente no Intel AMD que represente essas 3 instruções. Então você conseguiu ali cortar 3 instruções para uma. Então, a recompilação, ela pode ser simples como ela pode ser complicada. Ela é muito simples se você quiser simplesmente traduzir e executar e não se preocupar com performance, mas ela pode ser muito complicada quando você quiser realmente achar qual que é o melhor caminho de você representar aquelas instruções na arquitetura destino. Então, depois que o seu programa fez essa tradução de instruções, o que o seu computador vai executar vai ser as instruções que ele entende, ao invés de ele simplesmente interpretar cada instrução por si. E qual que é a diferença de recompilação dinâmica para recompilação estática? Basicamente, as duas fazem a tradução de instruções para a arquitetura nativa. A diferença dinâmica faz isso apenas até a primeira troca de estado do registrador de instrução, ou seja, até o primeiro salto. Ou seja, se você chamar uma função, se você retornar de uma função ou coisa do tipo, a recompilação dinâmica para ali. E a hora que ele chegar num novo trecho de código, aí ele vai pegar e começar a traduzir até o primeiro salto ocorrer, ou seja, até o primeiro retorno ou até a primeira chamada de função. Na recompilação estática, o que você vai fazer? Você vai traduzir todo o seu código no momento que você lê ele. Qual que é o problema? O ideal é você fazer uma recompilação estática. Por quê? Porque se você fizer uma recompilação estática, você está literalmente traduzindo o binário inteiro do programa de uma arquitetura para outra. E dessa maneira, você vai gerar um arquivo no final que pode ser executado para sempre e ele simplesmente vai estar lá como se ele tivesse sido feito para aquela arquitetura. Na recompilação dinâmica, o que você vai ter que fazer? Todo salto que você tiver, ou seja, toda alteração do estado, do ponteiro de execução, ou seja, da posição de programa, você vai ter que pegar e colocar um pedaço de código que vai lhe dar para poder pegar quais são as próximas instruções que ele tem que recompilar. Qual que é o problema? O problema é que você não consegue saber de coisas que a princípio não eram códigos. Por exemplo, você pode ter um código que era compactado na memória. Ou seja, você tem um pedaço de código sendo executado que descompacta um outro pedaço de código e aí ele vai para esse outro pedaço de código. A princípio, na recompilação estática, você não está executando o código, você está só fazendo traduções. Esse pedaço compactado, você não vai saber que ele existe. E não sabendo que ele existe, você não vai conseguir fazer a recompilação estática perfeitamente. Tá? Então, geralmente, a recompilação dinâmica é a abordagem principal dos emuladores de alta performance. Mas esse não é o único problema. Nós temos a emulação de periféricos também. Como é que a gente emula periféricos? Porque, afinal, num processador, você tem periféricos ligados. Por exemplo, eu tenho uma tela onde eu posso ver o que está acontecendo. Eu tenho memória, que pode ser memória RAM, pode ser o meu SSD, pode ser o meu disco. Eu posso ter um controle, porque, afinal, eu posso ter teclado, mouse, um controle de videogame, coisa do tipo. Posso ter um relógio que conta o tempo. E eu posso ter outros periféricos, muitas outras coisas. E como é que a gente resolve esse problema? Como é que o processador acessa outros dispositivos? E a resposta é memória. Todo acesso que o processador faz, ele acessa como posição de memória. Então, quando você pegar e olhar o diagrama de alguma arquitetura, seja um Nintendo Switch, seja um Game Boy, seja alguma coisa do tipo, você vai ver meio que um mapeamento de memória mais ou menos assim. Então nós temos aqui nosso programa que está
no dispositivo memória flash, tá? Que é onde está nosso programa aqui. Só que aí, depois de um tempo, você vai chegar no final da memória flash. Mas você ainda tem endereço suficiente, porque afinal você tem 32 bits que podem mapear até 4 GB de memória. Na posição 1024, de repente, você começa a ver RAM. Então o que acontece? No espaço contínuo aqui, o começo dele vai acessar a memória flash, e ali a partir do 1024 ele vai começar a acessar a memória RAM. Mas não para por aí. Quando você chega em 2047, você chega ao último pedaço da sua memória RAM. E em 2048 agora você está acessando só a placa de vídeo. E não para por aí. Você continua acessando ali e em 3072 agora você está acessando o seu controle. Então, o que acontece? O que você faz? Você divide, como você tem mais espaço do que memória, tá? Se você tiver um processador de 32 bits, você tem 4 GB de espaço mapeável de memória. Você pode colocar seus periféricos ali porque o processador conhece uma interface de memória, tá? Então é fácil para ele pegar e acessar um periférico através de uma interface de memória. Então o que você vai fazer? Vamos supor que você tenha uma posição de memória aqui, 0x001 dead. Isso aqui em hexadecimal equivale à posição 122.541. Então em hexadecimal, se a gente separar todos os pedacinhos, a gente tem 0001 DEAD. Em binário a gente tem 000, 000, 000, 001. E aí a gente tem na outra parte aqui o 1, 01, 111, 0, 10, 10, 1101. O que a gente vai fazer? A gente vai separar porções desse endereço para definir qual é o nosso dispositivo e qual que é o endereço dentro desse dispositivo. Tá? Então, o que isso daqui está representando? Eu estou acessando a posição 57.005, a posição TED, dentro do dispositivo número 10001, tá? Do mesmo jeito, eu posso acessar outro dispositivo, por exemplo, 0021. Isso daqui é equivalente ao processador acessar a posição 2.221.567, que em hexadecimal se traduz dessa maneira, em binário se traduz dessa maneira, porém, o dispositivo vai ser o dispositivo número 33, 0021, e ele vai acessar a posição de memória BIF, que é a 48.879. Então, para o processador, ele está acessando a posição de memória 0021 BIF, mas a interface de memória, quando receber a posição 0021 na parte superior do endereço de memória, ela vai direcionar para o dispositivo número 33, ao invés de, por exemplo, direcionar para o dispositivo 0001. Então, com isso, você consegue mapear o seu espaço de memória para dispositivos diferentes. Então, quando você está acessando o começo da sua memória, você pode estar acessando sua memória flash. Quando você está acessando outro pedaço, você pode estar acessando a sua memória RAM, ou o seu controle, ou a sua placa de vídeo, sua placa de rede, ou qualquer coisa do tipo. Essa separação não é necessariamente feita da maneira que eu estou exibindo aqui, mas geralmente, para otimização de hardware, você acaba separando alguns bits do endereço para definir qual o dispositivo de hardware que você está querendo acessar, ok? E isso é responsabilidade do controlador de memória. Para o processador é irrelevante o que ele está acessando, ele só quer saber de ler e gravar numa posição específica de memória. E aqui o que a gente vai fazer nessa série? A gente vai fazer um emulador de RISC-V, porque RISC-V é uma arquitetura relativamente simples de emular, e tem uma bela de uma documentação, inclusive, para quem tem dificuldade em inglês, tem uma bela de uma documentação em português do RISC-V. Mas a gente não vai parar por aí, a gente não vai só emular uma CPU, porque isso não tem só graça. A gente vai rodar Doom no nosso emulador. Então a gente vai emular basicamente um emulador com pelo menos uma tela para a gente conseguir ver o que está acontecendo. E no próximo vídeo que dessa série a gente vai ver como que a gente vai começar a mapear esse emulador, como é que a gente vai mapear nossa memória para a gente definir quais são os pedacinhos específicos da memória que vão acessar cada periférico. Ou seja, a gente vai ter que criar não só um emulador para o nosso CPU RISC-V, da arquitetura RISC-V, como a gente também vai ter que emular uma interface de memória e também emular uma pseudo-placa de vídeo, que nesse nosso caso vai ser simplesmente um pedaço de memória que vai ser representado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é um vídeo para ser bem rapidinho, eu quero tentar deixar o mais curto possível todos os vídeos dessa série. Se vocês gostaram, deixa um like aí, já comenta, faz um comentário aí falando o que você quer, que você tá ansioso para a próxima série, ou se você quer ver algum vídeo de outra coisa, ou se eu errei alguma coisa nesse vídeo, deixa aí no comentário. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.